Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulo na Europa. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Castelo de Praga. E antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. No ano de 1850 d.C., foi construído na colina Hradčanská, perto do rio Vltava, o Castelo de Praga. Foi construído como moradia para a família Přemysliv, que vem da família Přemyslidas. O Castelo de Praga é uma das construções mais importantes que tem aqui na cidade. Foi fundada no século IX e atualmente serve como residência presidencial. Quem foi a família Přemysliv? A família Przemyslovici é a primeira dinastia originária da Boêmia que subiu ao poder no século X. Não há documentos oficiais sobre o passado dos Přemyslidas e a história é incerta, pois há várias versões. De acordo com a crônica Bohemorum, escrita em latim pelo padre Cosmas Prašky, nobre da aristocracia da Boêmia, o Bohemorum foi escrito entre 1075 e 1081, no início do século XII. Tudo começa quando uma tribo chamada Čech, por volta de 670 d.C., perde o seu governante e o governo passa a seu irmão Ler, que recusou e recomendou Krok como governante. Krok foi uma figura lendária da história tcheca, conhecido como o primeiro juiz ou duque. Anos se passaram e Krok morre e deixa Libuši, a caçula, e suas duas irmãs, Kasia, a curandeira, e Teta, a maga. E o povo elege Libuši como a juíza, diz uma versão. Uma outra versão diz que o próprio Krok a teria escolhido como sucessora do seu poder. Mas mesmo Libuši, havendo demonstrado sabedoria ao governar, os homens da tribo não teriam aceitado que uma mulher fosse sua governante. Sendo assim, ela deveria escolher um príncipe para o povo. Ela, portanto, relatou uma visão na qual viu um fazendeiro com uma sandália quebrada arando um campo. Ou em uma outra versão da lenda, ele estava próximo ao seu arado comendo em uma mesa de ferro. Ela insistiu a seus vereadores a procurar esse homem soltando um cavalo em um cruzamento. Os vereadores seguiram o cavalo até a aldeia de Stadice e encontraram Přemysl, exatamente como ela havia dito, arando um campo ou usando seu arado de ferro como uma mesa improvisada, entre outras versões. Přemysl Orać, o lavrador e lenhador, tornou-se assim governante. Segundo a lenda, a família Přemyslovici foi fundada pela princesa Libuši, da tribo de Čech, filha da figura tcheca Krok e seu esposo Přemysl Orać. Uma lenda diz que a princesa Libuši saiu em um penhasco rochoso, bem acima do rio Vltava, e profetizou: "Vejo uma grande cidade cuja glória tocará as estrelas." No início, uma simples estrutura de madeira, barro e pedras era rodeada por um fosso, que com o tempo foi ampliada, assim como os habitantes em sua volta. A história da família Přemysliv está totalmente ligada ao castelo. Esta família foi quem fundou a primeira dinastia real da República Tcheca e participou dos eventos relacionados à história do castelo e da própria cidade de Praga. Em 900 d.C., o duque Brivoj, junto com seu neto e o duque de Boêmia, no século IX, levantou essa igreja dedicada a São Vito. E dentro do recinto, ele acabou sendo assassinado pelo seu próprio irmão, no ano de 929. Canonizado depois do nome de São Venceslau, este governante se converteu ao padroeiro do país. Uma cidade formava-se na colina do Castelo de Praga, e ali se tornou um centro político.
O castelo da família Přemyslić era influente naquela região. Como os religiosos e governantes andavam sempre juntos nessa região, e o bispado de Praga também estava localizado perto, assim como o convento da Inês da Boêmia, que é este convento aqui. Em 932 d.C., um dos nomes mais importantes da história do castelo é o do príncipe Boleslav II, que ao subir ao seu trono herdou um império poderoso da Europa Central, que incluía a Boêmia, Morávia, Silésia, Polônia e Eslováquia. Estes mesmos territórios, logicamente, continuam existindo, porém diversos tiveram seus nomes mudados ao longo dos séculos, devido a inúmeras guerras e tratados políticos. Com o casamento da princesa da Boêmia Dąbrowa Boleslav, filha do rei boêmio Bolesław I da família Przemysław, e o príncipe polaco Mieszko I ou Meszeka I. A casa dos Przemyslidas ficou ainda mais forte, a ter grande pondério e transformou Praga numa das cidades mais influentes da Europa. Nessa época, o castelo já cobriu uma área de 6 hectares totalmente cercadas por muralhas e guarnecida por torres de segurança. Em 1135 d.C., o príncipe Sobeslav levou a cabo uma importante reconstrução, convertendo-o numa fortaleza românica e gótica. A gente consegue ver isso nos arcos e tudo mais que tem ali atrás. Inclusive a torre de vigilância também tem esse estilo gótico, o convento e a residência do bispo e do palácio real, cujas muralhas e torres de vigilância protegiam a Catedral de São Vito, a Basílica, o convento de São Jorge e o Palácio Real. Em 1157 d.C., um novo bairro se emergia do outro lado do rio, da Cidade Velha, e se tornou um centro comercial internacional muito importante, que cooperou, que fez com que Praga evoluísse e crescesse. Vou dar um destaque também à comunidade judia, que vivia confinada dentro das muralhas de um gueto que existia naquela época. E hoje é o atual bairro Józefov. E uma das partes mais importantes aqui do castelo é a igreja, a Catedral de São Vito. Foi construída no século XI, de cuja a pedra fundamental foi colocada pelo rei Carlos, que é aquele mesmo rei que deu o seu nome para a ponte Carlos Bridge, Karlov Most. E se você ainda não viu o vídeo sobre essa ponte, você dá uma olhada aqui em cima. O filho de Carlos IV, Venceslau IV, deu continuidade à obra do pai e aumentou e fortificou ainda mais o castelo. Nessa época, o castelo já podia ser considerado quase como uma cidade dentro de Praga, composta pelos setores de aposentos reais, áreas religiosas e conjuntos militares, além de diversos artesãos e comerciantes. Imagina só, você tem um castelo com a sua própria cidade privada, digamos assim, com artesãos, com tudo com o que você precisa. Nossa, eu queria um castelo assim. E em 1257 nasce um terceiro bairro na Cidade Baixa, às ordens do rei Otakar II da Boêmia, que se chama hoje em dia Malostrana ou Cidade Nova. E Cidade Velha é Staromiecka, construída aos pés do Castelo de Praga e que hoje em dia se denomina Mala Strana. Em 1483 d.C., durante a dinastia dos Jagiellons, outras obras são feitas, como a reconstrução das Torres de Pólvora, Torre Branca e Torre da Liborka, que é aquela torre de tortura medieval. Mesmo assim, eles não evitavam a chegada dos anos negros. A segunda metade do século XV vê a chegada das chamadas guerras
hussitas, que trazem muita desgraça e destruição para o castelo. O castelo sofre diversos danos durante os combates. E então o castelo ele permanece desocupado. Por séculos e as muralhas e as construções começam a serem destruídas. E então, com o reinado de Václav, o Castelo de Praga volta a conhecer dias melhores. O soberano promove grandes reformas e acréscimos à construção original. É deste período que a construção do Salão Václav aposento medindo 62 metros por 16 metros quadrados e que passa a ser a peça mais importante do castelo. Também é construída sob o comando do arquiteto Benedikt Riet, uma magnífica cúpula sobre o salão, e que viria a ser a primeira do território da Boêmia, dotada de elementos arquitetônicos renascentistas. No Castelo de Praga era coroado todos os reis da Boêmia, sendo que a cerimônia ocorria na Catedral São Vito, aqui, e de acordo com a publicação de 1723, para a coroação do rei Carlos VI, foi preparado um banquete, e nesse banquete havia 564 fazões, 708 perdizes, 800 frangos, 560 pombos, 46 carneiros, 40 ovelhas, 50 gansos, 120 perus, 130 patos, 70 galinhas, 108 lebres. Uau! É muita comida, né? E então o castelo ele entra num novo período na história, com o domínio dos Habsburg. Eles são originários da Áustria. Nós vimos no outro vídeo também, no castelo Totnik, que eles tiveram forte influência no castelo também, e eles passaram a ser donos do castelo por um determinado período. E aqui também a gente encontra outras figuras, como Sigismundo, que também pegou toda aquela riqueza lá do Tesouro Real do Totnik, que sumiu, e outras figuras históricas também. Então Maria Teresa contrata o arquiteto de Viena, Niccolo Pacassi, e a partir de 1753 ele começa a reconstruir toda essa catedral com o estilo renascentista. É adotado uma nova moda em Viena, e essa moda acabou vindo para cá também, que é a moda renascentista. E então, somente em 1918, com o fim do Império dos Habsburg, a fundação da nação tcheco-eslava volta a sediar a sede do governo. São reiniciadas mais obras de restauração e, em especial, atenção à catedral, e o prédio mais importante de todo o conjunto é a catedral.